Eu sou Cinéa Santos, um camponês sertanejo do sertão do Caracol, no Piauí, filho de lavradores, por razões que eu nem sei explicar com muita precisão, aprendeu a ler. E me tornei professor. As outras coisas que faço é editar livros, programas culturais, programa de televisão, tudo isso veio por acréscimo. Eu sou basicamente um professor em tempo integral. Mesmo quando não estou em sala de aula, a minha preocupação é sempre a mesma: acrescentar alguma coisa, explicar alguma coisa, contribuir de alguma forma para melhorar o mundo em que vivo, ou pelo menos para não torná-lo pior. Basicamente, isto é o que eu sou. Eu ainda morava no sertão do Caracol, muito pequeno, e uma noite as pessoas estavam contando histórias pavorosas. A gente estava debulhando feijão na calçada da casa velha, e as histórias eram terríveis: lobisomem, mula sem cabeça, coisa do gênero. E de repente uma tia minha começou a cantar mesmo um folheto de cordel, uma história de uma onça, uma coisa muito complicada, muito surrealista. Quando ela terminou de cantar essa história, eu estava em pranto. E ela perguntou o que era, e eu só disse que quando eu crescesse eu queria fazer aquilo. E ela me disse: então trate de aprender a ler. Sem ler você não vai fazer. E eu desencavei lá de uma gaveta. Na região não havia escola, não havia livro, mas havia uma carta de ABC. E eu achei essa carta de ABC e pedi à minha mãe para me ensinar as primeiras letras. E eu aprendi a ler muito rapidamente, apenas para ler folhetos de cordel. Então, ao longo da vida, na região não havia muita literatura, mas havia folhetos nas feiras, e eu li muitos, eu li dezenas de folhetos, decorei alguns, e comecei, o meu contato com a literatura se deu via cordel. Depois eu descobri que o João Cabral de Melo Neto passou por uma experiência parecida. João Cabral lia folhetos de cordel para os operários do engenho da família. E ele disse que se não fosse a proibição por parte dos pais, ele teria virado um poeta popular. Bom, o que importa, o João Cabral de Melo Neto tornou-se uma das figuras mais expressivas da literatura brasileira. Quanto a mim, eu não passo mesmo de um cordelista ordinário e um divulgador da boa poesia dos outros. Eu faço isso com muita alegria. Eu edito, eu divulgo, eu propago a boa literatura. Então o contato foi assim. Eu estou tão presente em Teresina, e Teresina está tão presente em minha vida, que a impressão que eu tenho, às vezes, é de que eu saí diretamente do sertão para Teresina sem passar por São Raimundo Nonato, onde morei durante alguns anos. Eu cheguei aqui em 1965, não havia ninguém me esperando. Eu vim por insistência da minha mãe. A minha mãe queria que eu viesse estudar em Teresina. Eu tinha apenas o curso ginasial. Eu cheguei a Teresina no dia 2 de maio de 65 e nunca passei uma semana longe de Teresina. Quando eu chego a Timon, já me sinto um pouco no estrangeiro. Eu sou um animal desta chapada. Todo o meu trabalho, toda a minha vida, todas as coisas que eu construí estão ligadas aqui. Se porventura um livro meu, alguma coisa que eu fiz chega um pouco mais longe, é apenas uma decorrência natural do trabalho. Mas tudo que eu escrevo, tudo que eu penso, tudo que eu faço tem um alvo: Teresina. Esta cidade, de certa forma, está tão entranhada na minha vida que eu não sei como seria o meu existir num outro espaço. Efetivamente eu não sei.
as crônicas que publico regularmente nos jornais, a minha atuação como professor, a minha atuação como produtor de cultura, como apresentador de televisão, é acima de tudo um compromisso com esta cidade. Às vezes essa relação não é tão amistosa, às vezes as coisas se complicam, eu questiono determinadas coisas que incomodam, mas isso não faz com que eu deixe de amar Teresina, o povo de Teresina, e tenho realmente uma grande estima, um grande carinho por esta chapada. Então a minha obra está literalmente ligada a Teresina. Oi, eu não gosto de televisão, nunca gostei. E a minha relação com a televisão foi sempre uma postura muito crítica. Eu acho que a televisão tem contribuído enormemente para o emburrecimento deste país. Com pouco mais de 50 anos de existência, a televisão já causou estragos terríveis no país. Me parece que a Constituição é frouxa no que diz respeito à Constituição e o rádio. A Constituição e o rádio são propriedade do povo brasileiro e são concessões do Estado para determinados empresários explorarem isso. E eu vejo que a Constituição não cuida da televisão com o zelo que deveria. Deveria ser impositiva. A televisão deveria cumprir uma função educativa e não apenas a de propiciar diversão de gosto duvidoso. Então a minha relação com a televisão é sempre muito ruim. Eu vejo um noticiário, vejo um jogo de futebol, um Globo Repórter, uma coisa dessa, e não vejo muito mais. Então, quando Jesus me convidou para fazer esse programa, eu não quis, eu não queria, realmente eu não gostaria de fazer programa de televisão. E ele insistiu, eu falei com uma condição: eu só faço um programa do meu jeito. E ele disse: como é o seu jeito? Eu digo: do meu. Um programa que eu possa pensar, que eu possa produzir, que eu possa editar, que eu possa apresentar, sem que exista ninguém por trás me dizendo o que eu devo fazer. Então, creio que isso é uma coisa até atípica no Brasil, um país onde cada apresentador está preso a uma série de compromissos. O meu compromisso é com a minha consciência. Nunca o dono da televisão, nunca um editor me disse: faça isso ou não faça isso. O que dá certo no meu programa é mérito meu. O que não dá certo no meu programa é culpa minha. Então eu faço, digamos, um programa atípico, em que eu posso me dar ao luxo de dizer: eu vou entrevistar o fulano e não vou entrevistar o cicrano. Vou mostrar uma casa que caiu e não um prédio recém-construído. É um tipo de fazer televisão que dentro da estrutura funciona como se não fosse televisão. É uma conversa que eu tenho com os meus amigos, com os meus ex-alunos, com alunos. Eu vou falando com a cidade de coisas que, no meu entender, interessam ao povo do Piauí. Basicamente é isso. A televisão é maravilhosa, como a internet. Meu irmão do céu, tem nada mais bonito que a internet, nada mais precioso. De repente eu estou conversando contigo aqui, 5 segundos depois essa minha fala está na China, na Índia, na Indonésia. Como é que se desperdiça um espaço desse, cacarejando, postando bobagem, agredindo as pessoas, contando piadas infames, veiculando mediocridade, pornografia, pedofilia? Ou seja, a televisão é um veículo precioso. O direcionamento, a forma como a televisão é utilizada é que é o nó. A televisão poderia ter transformado esse país de verdade, mostrando a beleza, mostrando os valores ecológicos, principalmente a preservação do meio ambiente, o valor da cultura, o valor da educação. A televisão poderia estar mostrando a diversidade cultural deste país e ela está emburrecendo o povo brasileiro com breganejo, com forró ordinário, com pornografia, com bunda de mulher mostrada aos 4 ventos. Eu acho que a televisão é um veículo de um alcance tão grande que deveria ser tratado como uma religião. É isso que eu acho. Eu acho que a literatura tem uma linguagem própria, específica, e eu não vejo nem a televisão, nem as mídias, as redes sociais, como algo que possa atrapalhar a literatura. Pelo contrário, eu acho até que hoje você escreve sua poesia
e não tem como editá-la. E você põe de graça numa rede social. E se a sua literatura for boa, mais cedo ou mais tarde alguém vai acabar descobrindo. Eu ontem, por exemplo, descobri um poeta que eu nunca tinha ouvido falar desse. Eu leio poesia toda hora, chego aqui, eu estou lendo poesia, se sair eu vou ler poesia e tal. Eu descobri um tal de Diego Moraes, um cara que eu não sei de onde veio. Esse cara foi morador de rua, foi drogado, foi doido, e ele de repente descobriu a poesia e está fazendo literatura da melhor qualidade. Então, eu acho até que é o contrário. As redes sociais, a internet poderão dar uma dimensão que a literatura nunca alcançou. Agora, o suporte de papel, livro, esse vai ter problemas dentro de curto espaço de tempo. Os jornais impressos, esses vão ter que se adaptar a essa nova realidade. Eu tinha uma assinatura da Folha de São Paulo. O jornal chegava 3 dias atrasados. Eu estava lendo um jornal da semana passada. Eu fiz a assinatura online e acontece o trem e eu já acesso na Folha. Está me entendendo? Então, eu acho que a literatura vai muito bem, obrigado. Tem muitas editoras no Brasil, tem muita gente publicando mesmo livros e tem muita gente veiculando literatura na internet. Não vejo isso como algo que possa ameaçar a literatura. Mudaremos de suporte, mas o conteúdo continua sendo literatura. Quando se inventou a fotografia, afirmaram que a pintura estava morta. A pintura clássica eram retratos da realidade, na verdade, da natureza, de pessoas e tal. A fotografia prosperou e a pintura nunca esteve tão bem. Os gregos achavam que a escrita ia acabar com a memória. Tu sabia que o Sócrates não gostava de livro? Ia acabar a memória, quer dizer, eu tendo o texto escrito, o exercício de memorizar não será mais necessário. Então, a escrita vai acabar a memória. O que a escrita fez? Perpetuou a memória. Quando a televisão surgiu, pronto, acabou-se o rádio. Não haverá mais rádio. Quando o cinema surgiu, não haverá mais lugar para teatro. Pô, isso aí é normal, rapaz. As pessoas... Caetano Veloso, é que a mente apavora aquilo que ainda não é mesmo velho. Ou seja, as pessoas se apegam muito aos cacarecos do passado e pensam que vai acabar tudo. Agora sim o mundo acaba. Não acaba nada, rapaz. Mudam-se as formas de procedimento, mudam os meios, mas a cultura, a civilização é um processo irreversível. Nada vai acabar, garoto.